Olá, rapaz, Saulo, você morreu, o que foi que aconteceu? Você sumiu, 2 meses quase, né? 1 mês e alguma coisa. Aí encadeou um monte de coisa assim. Fiquei gripado, fiquei com tosse, quase não conseguia falar, tossir. Sabe falar, não dá vontade de tossir. Ainda tô tossindo de vez em quando. Aí machuquei as costas e fui ficando só na beleza, tranquilo. Fora isso também eu faço sempre um processo, é um processo de como assim, como eu percebo muito claramente minha própria lucidez por buscar isso constantemente, por estar sempre questionando, aí tudo que eu faço eu sempre questiono, eu sempre, de uma maneira sempre calma, eu não me permito desequilibrar, para mim eu me esforço para não fazer. Sempre observando aquilo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu posso fazer para melhorar o conceito do que está sendo feito, como os facts, né? E aí vai. E hoje, dia 2 de junho, dia dos namorados, né? Eu estou voltando ao namoro com você, né? Estar junto de novo, né? Eu sei que você vai falar, Saulo, isso não é essas coisas lindas porque você não viu no mundo espiritual. Aqui eu fui humilde porque já era tão lindo lá de lá, falei, qualquer coisa tá bom aí, rapaz, toma beleza. Inclusive eu escrevi um texto hoje, falando, não vou nem ler texto, vou daqui a pouco já para as questões, na retorno dos facts, tá dizendo que eu estava com saudade, mas faz parte. Achei um lugarzinho aqui calmo para gravar, espero que ninguém venha aqui atrapalhar, tentei achar um lugarzinho que ninguém me atrapalhasse, que de vez em quando sempre passando, fica parado me olhando, parece que é beleza. E no dia de hoje, as pessoas, no dia dos namorados, o conceito do capitalismo, ele é muito forte em cima do gasto, né? Questão da tosse que eu falei. Quanto mais você gasta, mais você ama. Isso é um problema. Mas vamos tirar o dinheiro do Dia dos Namorados, porque existe muito aquele conceito, isso é uma invenção do capitalismo. Vamos dizer que seja somente uma data, não que os outros dias não sejam importantes. Não é que ontem não era importante para minha namorada, ou daqui a pouco eu vou falar de quem não tem também, para não ter essa coisa de conceito pesado. É que é um dia que você para lembrar, um dia das mães. Não é para levar dinheiro para sua mãe, não é para levar é para falar, mãe, nesse dia eu paro para dizer o que isso é importante para mim. É uma criação do capitalismo? Sim, provavelmente é, né? Mas é um dia que você para, especificamente, tá difícil de falar ainda. Especificamente para homenagear ela. Então é a mesma coisa. O Dia dos Namorados eu acho que não deve ser um dia para você pensar e as pessoas que fazem fila. Rapaz, você já viu que negócio interessante? Eu não consigo compreender isso ainda. Respeito, mas eu fico observando. Fila para entrar em motel, velho. Que porra é isso? Você fala, rapaz, e o que? Troca o lençol, agora é você, venha. Como é isso, velho? Não, sem problema, o negócio né? Mas o simbolismo é tão desesperador, a forma como a gente, e de certa forma até hipnotizado socialmente falando, é tão interessante que a gente é capaz de fazer loucuras por isso, né? Mas existe esse lado, existe um processo hipnótico, existe também na gente um momento diferente. Um clique do tipo, poxa, hoje eu preciso ser importante, mas não é só hoje, é sempre. E vamos também, o texto que eu escrevi não foi sobre isso, o que eu escrevi foi sobre o valor que nós damos à necessidade urgente de ter alguém para ser feliz, né? E a felicidade não está ligada em ter alguém, não está. Se você parar para pensar, nós somos carentes, isso é um fato. Nós precisamos de outras pessoas para conversar, senão a gente até fica doente. Você ficar muito tempo isolado, né? Você precisa se desenvolver dessa forma, você precisa de alguém para abraçar de vez em quando, para ter um contato, né? Que seja fácil, ver o rosto das pessoas, ver as pessoas andando, isso é normal. Agora, a questão de você precisar de alguém para se envolver, para ser só seu, ela ainda é uma questão muito mundana, porque o amor ele é muito mais do que só ter alguém para mim. A questão é o sexo, quer dizer, eu tenho alguém que eu faço sexo, porque alguém para você pode ser meu amigo, eu posso ser seu amigo, eu posso amar meu irmão, minha mãe, meus irmãos, eu posso amar homem, mulher, sem problema, que meu irmão, meu pai, meus irmãos são homens. Ninguém vai tocar em sexualidade, em
não sei o quê. Mas quando você envolve o sexo, parece que aí entra o problema. Entra o problema da homossexualidade, entra o problema do egoísmo, entra o problema do ciúmes, desse me pertence, aquele não. Né? Aí é bem interessante essa... Eu estou num lugar aqui cheio de formiga, daqui a pouco alguma formiga me desgrama aqui. Mas vamos lá. É bem interessante essa ligação da gente com a necessidade desesperada. Tem gente que está hoje sem namorado, aí fica assim, oh meu Deus, o que vai ser de mim, né? Eu sou infeliz. Esse pensamento é perigoso. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre isso, de que você não precisa de ninguém para ser feliz, você não necessariamente vai ser feliz com alguém, certo? Isso é até um processo muito interessante, porque tem gente que está com alguém que quer ficar solteiro, tem gente que está solteiro e quer ficar com alguém, aí você está 100% com uma pessoa, de repente dá uma merda e não fica mais, aí apaga todas as fotos do Facebook, apaga tudo, não vê mais, não quer falar mais, é 0% e o processo recomeça, onde você vai com seus traumas, ainda incluindo, procurar alguém cheio de buraco no interior, quer dizer, mal esquecer o outro, vai procurar alguém já para tentar esquecer o outro, vira um processo de verdadeiro doença psicológica, eu acho. Mas vamos lá. Esse só foi um questionamentozinho para a gente pensar. É bom ter alguém, é bom amar alguém, é bom ser amado, né? Mas naquele ponto que eu falei de equilíbrio, né? Senão a gente está vendo a sociedade nesse esquisito doente, né? Se a gente parar para pensar, vamos para as questões aqui. Bom dia, Saulo. Aqui é a Maritza do Rio. É que tem uns dias que eu acordo de madrugada e olho o horário, quase todo dia, sempre 2 e pouco ou 3 horas da manhã. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu não estou muito bem lembrada. Queria que você comentasse o que acontece nesse horário, tá bom? Obrigada, adoro os vídeos. Beijos. É o cão que vem visitar a gente após o cramunhão. Não, acontece que até tem um filme, né, que fala das 3 horas, né? Não por acaso a pessoa... Acontece que o corpo, quando a gente vai dormir, ele também tem sua parcela de sono, tem sua parcela de momentos em que você abaixa e eleva o seu nível de consciência, no caso os padrões cerebrais, as ondas cerebrais, e tem momentos que você desperta. E outra coisa, o corpo ele tem um relógio interessante. Às vezes, se você estiver acostumado, por exemplo, aí dar aquela cagada, desculpa o termo, ao meio-dia e 01, todo dia seu estômago vai bater meio-dia e 01. É impressionante isso. Ao mesmo tempo, também tem pessoas que costumam acordar essa hora. E se você sugestionar seu corpo a acordar, é interessante como ele consegue descobrir a hora. O organismo da gente, ele consegue, o cérebro é uma coisa impressionante. E também tem a questão espiritual, né, que é aí que a gente vai entrar agora. Eu sempre falo tudo para desmistificar todos esses processos. Às 3 horas da manhã, mas não são só as 3, mais ou menos essa hora é a hora do pico do trabalho espiritual acontecendo na Terra, no planeta, no caso naquela região que está escura naquele momento, né? E no outro lado do planeta está claro. Os espíritos vêm até a Terra, pegam as pessoas e os espíritos, no caso que estão desencarnados, juntos, fora do corpo, para poder esse trabalho junto. Ali eles fazem processo de limpeza, ali eles fazem processo de desobsessão, ali eles fazem processo de encaminhamento, às vezes ali os espíritos também são, as obsessões mais intensas acontecem, né, no quarto, e como essa hora é uma hora que a maioria das pessoas já estão dormindo, é normal que normalmente aconteça nessas horas entre 2 e pouca, 3 e pouca da manhã, em que as pessoas despertem com alguma sensação espiritual dentro do quarto. Então você acaba despertando naquele momento e atribuindo isso à hora do demônio, né? As pessoas fazem nesse filme, inclusive, isso. Esse pensamento ligado ao demônio nada mais é do que justamente a não preparação. Não vai cair um bicho aqui na minha cabeça não, tá uma miséria aí subindo aí, a cobra cai aqui. A não preparação da gente para essas coisas espirituais, o terror da gente, a ligação da gente sempre com filmes de terror, com coisas pesadas, com cão, com cramunhão, com Chuck, essas coisas, faz com que você tenha, o primeiro instinto que você tem de medo. Então, como você não sabe o que está acontecendo, está sentindo uma coisa diferente, que parece realmente estar lá fora, e realmente muitas vezes está, a atribuição é de medo, é de terror, é de demônio. Na verdade, nada mais é do que o seu radar, a sua percepção. E essa hora também tem uma coisa boa. Quando você vai dormir, mais ou menos, a maioria vai dormir entre 10 e meia-noite, já tem mais ou menos umas 3 horas de sono. Significa que seu corpo já não precisa cair mais abruptamente em ondas baixas. Faz com que sua percepção e o estado de hipnagogia, que é aquele meio acordado, meio dormindo, quer dizer, um estado riquíssimo em experiência espiritual, fique muito mais aberto. Com isso você perceba coisas que estão acontecendo no quarto. Somente isso, né?
E o que fazer nessa hora? Aproveitar para sair do corpo, aproveitar para sentir o que está acontecendo no quarto. Vamos lá? E aí, Saulo, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Matheus, do Rio de Janeiro. Isso. E eu assisto seus vídeos tem um bom tempo, desde os 15 anos, eu tenho 19. E eu tinha uma dúvida pra poder tirar. Eu sentia muito o meu frontal bem forte mesmo, bem ligado. Qualquer coisa, qualquer momento do dia ele ficava ligado, forte, então. Aí depois de um tempo eu comecei a me desvirtuar, eu saí, fiz um monte de besteira e hoje em dia eu sinto diferente, não sinto mais ele frontal, eu sinto ele mexendo nos cantos em cima da sobrancelha, não é bem mais no meio. O que você acha que isso poderia ser? Muito obrigado e valeu, Sauloca! Sauloca é foda. Olha, o que acontece é que o frontal é mais ou menos parecido com a questão de andar de bicicleta, né? Você nunca esquece quando você passa a sentir o frontal muito forte, basta pensar nele de novo com vontade que ele vai abrir de novo, você vai sentir. Basta se sintonizar como você se sintonizava, ou até de uma forma melhor, ou não necessariamente naquele mesmo ângulo, mas se sintonizar com a espiritualidade, que você vai voltar a sentir. Se você pensar nele lucidamente, aí é que você vai sentir mesmo. Às vezes uma ativação simples, por exemplo, tem gente que bota um cristalzinho. Tem ver que um negócio interessante, uma das maiores clarividências que eu tive, de vez em quando você tem, né, deitado, sempre fazendo técnica, que é normal, porque você está deslocando ali suas energias e o corpo astral, é normal que você tenha clarividência. Foi quando uma muriçoca, um pernilongo, pousou no meu frontal. Eu senti que ela pode até não ter sido, pode ter sido alguma coisa de mentor, mas eu tenho quase certeza que foi. Porque eu quase tirei a mão porque estava machucando e tinha muito barulho naquele momento. Pousou certinho, cara. E ficou ali. Aí eu falei, vou deixar essa miserável vai me morder. E foi indo. Isso aqui, eu acho que eu me concentrei tão forte por causa dessa muriçoca amparadora, que, rapaz, abriu e eu vi claramente a aura de algo passando e um rosto no quarto. Isso de olho aberto. Normalmente é comum abrir os olhos durante a técnica, sempre estar observando o ambiente, às vezes já para treino de clarividência, né? Um dos momentos muito legais para treinar clarividência é durante as técnicas energéticas, e foi justamente uma concentração que eu fiz no frontal. E o mesmo eu falo para você, se você voltar, o que é isso que você sente uma hora? A gente não tem só esse chakra, a gente tem vários. Tem as sinaléticas, né? Os sinais, que na verdade são sinais parapsíquicos, que eu tenho alguns aqui no nariz, tem alguns próximos, tem alguns cantinhos dos olhos, que também são sinais de que isso aqui começa a tremer, tem gente que abre a clarividência, e tem várias coisas. E não só assim, mas o frontal em si, basta você pensar nele, mesmo que você estivesse achando que está sentindo pouco, fazer uma técnica concentrado, que ele vai voltar a funcionar do jeito que você quer. Valeu, um abraço para você. Deixa eu ver se eu pego uma mensagem escrita aqui agora, que eu estava com a mensagem aqui. Tá, vamos lá. Isso aqui. Influência espiritual. Mensagem de Ana Paula. A.L., não sei se é Ana Paula. Até que ponto o espírito é capaz de influenciar em coisas como o QI, né? Consciente de inteligência. Por exemplo, uma pessoa que pode ter um QI muito alto em uma vida, ou em um muito baixo, ela pode ter um QI muito baixo na vida e muito baixo na outra. Essa é uma questão muito complexa. É difícil dimensionar como uma pessoa vai sentir a sua espiritualidade em relação a uma vida e outra. Por exemplo, digamos que eu aqui esteja como Saulo agora, esteja fazendo FAQ, quer dizer, Saulo, que na próxima vida você vai ter facilidade de projeção? Isso certamente. Porque são atributos seus, são atributos espirituais. A não ser que eu tenha algum problema físico, alguma dificuldade muito grande, eu venha nascer em algum lugar, mesmo assim, provavelmente sim. Porque isso é um atributo espiritual. É uma conquista que não está ligada ao meu corpo físico. O meu corpo pode facilitar o processo, né, por causa da facilidade física e o lugar que você vive, se mora sozinho, enfim. Mas o processo em si é totalmente consciencial. Você passa a adquirir isso na sua consciência. Então, provavelmente, sim, o meu QI vai comigo. Eu vou ter indutos, aqui é como se fosse indução de processos da minha personalidade, sejam eles de moral, né? Às vezes eu vou estar na dificuldade lá, tal, com
péssimos exemplos ao lado, mas eu já tive muita experiência consciencial, moral em outras vidas. Aquilo vai sim envolver minha moral, mesmo que eu não tenha pais ou mestres ou pessoas adultas próximas que sejam suficientes nesse quesito para me indicar um caminho legal. Eu vou ter sim uma formação interior diferenciada em relação a crianças que não passaram pela mesma, no caso espíritos em forma de crianças que não passaram pelas mesmas experiências. Eu estou falando uma exemplificação. E se você tiver uma inteligência muito grande, lembrando que inteligência não é evolução moral, não é um ponto, digamos, também, mas é um ponto. Tem pessoas que têm na sua formação física a junção do DNA do pai e da mãe facilita determinadas situações no seu cérebro, ou seja, ela vai ter sim facilidade matemática, porque o pai tinha e criou-se então um corpo relativamente preparado para aquilo, assim como um pai que faz exercício físico, fica com um corpo legal e tem no seu DNA já disso, principalmente vindo dos próprios pais dele, ele já vai ter, o filho já tem facilidade em desenhar o corpo, até fisicamente falando. Então também existe aí, mas existe o terceiro DNA, que eu sempre falo, que é a formação do corpo físico, é em cima de 3 DNA, inclusive aparência, tá? Entre aspas. Viu? Se você parar para pensar, não é em caso não, mas a aparência também conta muito. Quer dizer que eu fui feio na outra vida, o cara fala, peraí, se a aparência conta, eu fui uma desgrama. Calma, a aparência que eu falo são pequenos traços, não é que você vai ser feio. Por exemplo, se você pegar aí, eu vou ser um X9, procura aí. Eu não estou dizendo que mas procura um cabra aí no Google chamado Vivekananda. Vivekananda. E depois olha, eu não estou dizendo que viu? Mas só olha a foto do Wagner Borges. Faz isso aí. Procura Wagner Borges e Vivekananda. Olha a cara do sujeito, se não é o mesmo miserávelzinho gordo da outra vida. Observe, né? Se parar você falar, olha a Neo Rosa, vê se não sou eu também, né? Sou encarnação de Neo Rosa, não sei se você sabe, né? Com que roupa, feio pra caralho. Eu não deu pra viver muito na outra vida, tô brincando. Mas eu tô só tirando onda de que como é parecido, velho. Como tem um processo também de sinais. Às vezes puxa mais, às vezes puxa menos. Mas pode ser, essa gravação psíquica, ela fica também gravada no corpo astral. No momento do processo também é energeticamente puxado pelo espírito que vai nascer. Também tem uma identidade, certo? É claro que se os pais e a mãe, você sempre vai ser bonito, se o pai e a mãe for muito bonito, culturalmente falando, né, entre aspas, beleza sempre ligada à cultura, e você vai trazer seus traços. Seus traços, né, no meu caso, vai ser uma desgrama. Pô, meu pai é minha mãe é Angelina Jolie, meu pai é Brad Pitt, nasce Saulo, uma desgraça. Mas não adiantou muito. Mas é isso que acontece. Uma questão interessante, que chegou aqui pra gente, do Carlos. Meu cachorro está me obsediando. Como é? Agora papai vai ler. Saulo, a pergunta é difícil, mas acho que você pode me ajudar. Meu cachorro morreu tem uma semana e acho que está me obsediando. Olha, leve seu cachorro para o centro espírita, né? Primeiro que eu sonhei com ele e chegava a ver ele na porta do meu quarto e vi várias vezes. Agora à noite, quando eu durmo, acordo com algo andando pelo quarto e também sinto claramente a cama se movimentando, tipo patinhas. Já rezei para o santo dos cachorros, argumentou algo, sei lá, vir buscar ele e levar. Embora eu ache que ele está gostando tanto de mim que ele fica ali me perturbando e não quer que eu tenha outro cachorro que eu estou pensando em ter. Pode vir buscar ele, você? Tem algo que eu posso pedir, algum santo, algum espírito? Rapaz, primeiro ele tem que descobrir se isso é verdade. Saulo, o cachorro tem livre-arbítrio? Não sei de dizer como é que funcionam as regras em cima dos animais, eu creio que sim. Mas não tem um espírito que vai buscar ele, algum animal, é difícil dizer, viu, velho? A gente normalmente trabalha como obsessor gente. Eu não acho que teu cachorro tenha a função de lhe atrapalhar. Eu acho que mesmo amando muito, tem seres que atrapalham. Pode ser que seu cachorro esteja assim por aí. Pode ser que seja uma alucinação, uma viagem sua. Pode ser que seja um espírito, você está fazendo a ligação com um cachorro, mais provável. O mais provável mesmo é que seja psicológico, certo? Seja ainda muito recente, você ainda está com isso muito forte dentro de você, está criando determinadas coisas, e inclusive a culpa de não poder ter um cachorrinho, porque não. Os cachorros não têm essa visão, o amor dele é muito forte, ainda não tem a ligação com o mal, porque eles não conseguem ainda, não tem a liberdade para isso, digamos assim, que eles vão chegar a isso, e quando chegar eles serão gente. Que engraçado, né? Meu cachorro era perfeito, não fazia mal a ninguém, virou gente, alma cebosa agora. Por aí.
né? Porque dá liberdade ao bicho. Se os leões tivessem liberdade, a gente tava lascado, porque se eles tivessem inteligência, que a gente tem, a gente tava lascado, a gente era prisioneiro deles. Porque a gente tem até inteligência, mas não tem força física que eles têm, então não tem como ganhar, né? Eles têm os dois, já era, velho. Então eles também iam fazer, ia ter pedacinho de gente em geladeira aí para eles comerem de vez em quando, um filezinho, um churrasquinho de, né, uns ossinhos de gente, uns orelhinhas de ser humano no fim de semana no churrasco, essa é uma beleza. Então o que fazer nessa hora é se acalmar. Se isso estiver acontecendo mesmo, tenha calma que daqui a pouco sai. Obsessão de bicho não vai durar muito tempo. Se cuidado é com gente, isso é fato. No momento os animais não tem muito o que fazer, a não ser que eu passo uma cobra aqui me morder, mas ela não faz porque quer, né? Eu que invadi o espaço dela aqui. Vamos lá para as questões lá. Tal, a pessoa dizer que gostou do FAQ 284 aqui para mim. Posso fazer perguntas por escrito? Pode também. Mas eu desenvolvo o WhatsApp, manda sempre assim. Bom dia, Saulo, como vai? Meu nome é Andréia, falo de Mairiporã, São Paulo. Legal. Eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Há um tempo eu estava fazendo curso de mediunidade num centro espírita e acabei desanimando um pouco porque não era o que eu estava esperando, eu não conseguia desenvolver a mediunidade. E eu faço evangelho na minha casa já há alguns anos. E de uns 4 meses para cá, eu comecei a ter algumas manifestações e psicografei uma carta e depois tive como se fosse uma passividade. Só que eu não fico inconsciente, como eu vejo na maioria dos casos. E a minha dúvida é essa, como saber realmente se isso é uma manifestação ou se é uma coisa da minha cabeça, mas vem em frases prontas, eu vejo situações, cenas de algumas entidades pedindo socorro, e eu queria saber qual é esse ponto de consciência, inconsciência, como saber, a minha dúvida é essa. Desculpa, eu não sei se eu me fiz entender, mas a minha dúvida é essa, se eu realmente estou inconsciente, consciente ou semiconsciente, apesar de saber tudo que está acontecendo à minha volta. Um abraço e obrigado. Bom, vamos lá. Não vou, só desculpa a sua tosse, você desculpa a minha. Legal? Olha, se você está consciente, então você está consciente. Porra, caramba, velho, voltou o FAQ mesmo. Você não aprende em lugar nenhum, né? Mas vamos lá. A maioria das mediunidades, elas não são mediunidades motoras, digamos assim, onde o espírito toma totalmente o corpo. Elas são semi-conscientes. No seu caso, elas são inclusive conscientes, né? Poucos são os médiuns que perdem totalmente a consciência. Assim, hoje em dia ainda está, cada dia que passa parece que está sendo menos médium. Os médiuns motoros, os totalmente controláveis que eles falavam, eles encarnaram muito há algumas décadas atrás. No caso do Chico, que apesar do Chico ficava consciente também, né? Mas ele também perdia totalmente o controle. Quando se perde totalmente a consciência. E não quer dizer que você sempre vai ser assim. Pode existir variação. Você pode ficar consciente, pode ficar semiconsciente, ou pode ficar totalmente inconsciente durante uma manifestação. Quando a gente começa, e a maioria dos centros espíritas começaram em reuniões dentro de casa fazendo o evangelho. É bem comum. Você começa a fazer o evangelho, alguém na mesa começa a incorporar, e aí você de repente deixa acesso, outro faz o evangelho, daqui a pouco incorpora, daqui a pouco 2 incorpora, daqui a pouco 3, aí você resolve fazer um dia só para incorporação, um dia para estudo do evangelho, daqui a pouco quando você for ver, você está ali. Minha casa foi assim. A época a gente começou fazendo estudo sobre viagem astral, peraí que eu já volto para o seu assunto. Estudava, sentava para conversar sobre projeção astral, pegávamos livros e começava a estudar, e 7 pessoas, 7, 8, amigos. Aí um trouxe o outro na outra semana, posso trazer, outro pode. Chegou uma época que minha casa tinha 70 pessoas sentadas dentro da minha casa. Pergunta para os amigos do Marcel, o Ícaro, que é do meu Facebook, todos participaram. E começou a ter muita incorporação. Aí a gente fez um dia para incorporação, um dia para estudo. E quando a gente viu, a gente estava quase virando um centro espírita já, velho. E tinha trabalho e tal. E de repente a gente resolveu parar porque estava além das nossas forças manter um projeto daquele. Aquilo foi muito forte e parece que foi apontando para a gente. E é assim que funciona, por isso não se assuste. E ali nós tínhamos incorporações também de todos os jeitos. E toma muito cuidado com a mediunidade e sempre questione muito a mediunidade.
A mediunidade, ela envolve vários fatores, além do próprio espírito que vem, às vezes espíritos que vem brincando, às vezes espíritos que vem testando, às vezes envolve a vaidade da pessoa. Muitos são os médios vaidosos, onde ele se sente um fogo, para não falar palavrão, da galáxia, e não fale palavrão, feio. E eles passam a incorporar, às vezes, espíritos sem que incorporem, porque, por exemplo, tem 2, 3 médiums, eu estou falando isso porque eu sei que vai acontecer se o processo continuar encaminhando. 2, 3 médiums, um sempre incorpora, o outro não, o outro tem mais dificuldade, o outro é mais receoso, daqui a pouco aquele cara começa a incorporar seres conhecidos, André Luiz, não sei quem, não sei o que, tal, espíritos artistas, nunca é o Zé, né? O Zé fulano tal. Então mensagens tal, do tipo, e começa por função de aparecer. Ah, bicho, isso é um problema seríssimo das reuniões mediúnicas. Inclusive eu acho que tinha que ter processo, devia parar a reunião. Eu tenho um dia para reunião para conversar sobre a regularidade das manifestações e a influência do médium durante isso e falar claramente, olha, vem cá fulano, ó, velho, eu acho que você tem que tomar cuidado com isso, sabe, sem ofender, uma reunião aberta, todo mundo junto. E é comum, sim, que você tenha tido a experiência nisso e provavelmente o que você está tendo são intuições. O próprio Wagner Borges, ele tem incorporação assim, a incorporação incorpora, às vezes pela clarividência também, é totalmente lúcido. Tem gente que não precisa de pegar canel e caneta que nem antigo, recebe a intuição, está escrevendo no computador mesmo, então está recebendo a informação do mesmo jeito. E às vezes a intuição ela é mais precisa do que a comunicação falada. Eu digo assim, quando você recebe a imagem ou a indução do pensamento montado já. Porque ele já vem inteiro para você. E falado, o que acontece? Não que a intuição também você não vai adaptar os conhecimentos que você tem no seu cérebro. É como uma máquina. Se eu quiser instalar por exemplo, eu tenho um Intel i7. Eu tenho um software super poderoso, tipo um AutoCAD de alto nível aqui, o último, e eu preciso instalar esse AutoCAD no Pentium 4. Ele não vai rodar igual. Então o que eu faço? Eu reduzo o conhecimento e utilizo a quantidade de memória e a espaço HD que vai ser possível rodar de forma, claro, daquela jeito possível num Pentium 4. Então a informação que era de um i7 passa a ser pequenininha e limitada ao quê? Ao sotaque do médium, aos vícios de linguagem. Então você fica muito na dúvida, pô, mas você fala assim, por que o Espírito fala? São difíceis os médiums assim, que são totalmente libertos e sempre tem animismo, sabe? O animismo sempre vai existir, inclusive no Chico Xavier, em níveis, claro, muito menores do que a igreja média da maioria, mas existia. E por isso tem que tomar sempre muito cuidado com as comunicações, tem que questionar sempre, lembrando que muitas dessas comunicações não é para levar a sério, que são informações que às vezes nos chegam como experiências, como testes, como assimilações mal elaboradas, então tem que tomar muito cuidado. Espíritos vêm às vezes para botar nhaca na cabeça dos outros. Rapaz, era um negócio sério, tinha momentos que a pessoa incorporava lá, que um marido estava frequentando com a esposa e a esposa incorporava para falar coisa para o marido. Olha só que merda, né? Do tipo, porque nós sabemos coisas que acontecem, vocês não devem ter que tomar cuidado, vocês que trabalham aqui, porque nós... Tipo, ficava mandando indiretazinha, você percebia que era isso, e era a pessoa ali, esse tipo, o espírito mínimo era aproveitando da situação, perdia a sintonia e atrapalhava a reunião, né? Porque existia ali um processo totalmente de desequilíbrio dos seres que ali estavam. Então tem que ficar ligado sempre na questão da mediunidade, do uso dela, da seriedade também. É importante fazer uso, certo? Porque a mediunidade parada não é legal. Assiste o vídeo que eu fiz sobre mediunidade, alerta sobre mediunidade no YouTube, e tem mais ou menos ali uma explicação um pouquinho mais ampla sobre o equilíbrio necessário dentro da mediunidade. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma outra questão para a gente finalizar aqui. Cara, vou escrever astral. Aliás, não, vou parar o FAQ aqui. Galera, valeu pelo retorno, desculpa o meu retorno, né? Valeu pela espera. Esses tempos parados foi legal, eu acho que todo mundo devia... Eu repeti uma coisa que eu acho muito importante aqui. Eu procuro sempre, e duvide disso que eu vou falar, mas eu estou sendo sincero apesar de tudo,
ser o mais sincero possível em cada coisa que eu falo, nas coisas que eu tento fazer. Até porque eu não conseguiria fazer uma primeira coisa sendo chato, não sendo minha personalidade, no caso, uma pessoa que tenta levar um pouquinho de humor no projeto, e também não sendo sincero com o que eu estou falando, com o simples objetivo de ajudar você a encontrar uma coisa simples, que não quer dizer PN, nada, mas é conseguir estar lúcido fora do corpo. Porque aí você vai mudar por si só, você vai ver a realidade e é real, a realidade é real, você sabe disso que eu falei, a realidade é real, né? Em outros facs, a intenção é essa, eu estou fora do corpo, por que eu faço os facs? Bicho, eu estou lúcido, com uma liberdade, assim, fenomenal, muito absurda fora do corpo. E eu só queria que as pessoas, outras, como eu percebo que é como o Walking Dead, é como se você estivesse no meio de zumbi, eu queria que as pessoas acordassem, e alguns acordam. E é possível que você faça, é por isso eu faço os facs, por isso eu mantenho o site viagemastral.com, por isso eu mantenho o GVA, por isso eu estou aqui. Mas, ainda assim, sempre que você ouvir o que o Saulo fala, questione. Por que eu estou lhe falando isso? Porque eu vou questionar tudo que eu vou ler de você. E questionar não é ser mal educado, não é ser... Não, eu não sei se aquela pessoa está falando a verdade. Eu duvido, eu me dou, porque eu questiono a mim mesmo. Como eu não vou questionar você? Muitas vezes eu estou fora do corpo, quantas vezes eu fiz isso? Eu paro do lado do corpo, já falei aqui. Vejo o meu corpo deitado e questiono, será que é real? Será que isso não é uma criação? Será que não foi uma forma do meu cérebro criar para me manter motivado vivendo? Será que não é a vida atuando sobre mim? E eu percebo que não é, porque eu estou muito lúcido, eu percebo coisas acontecendo ao redor, que eu tenho espíritos e pessoas que eu me encontro, que eu estou junto. Eu tive várias experiências nesses 2 meses praticamente aqui, que eu vou contando aos pouquinhos. Algumas delas com pessoas que, por exemplo... eu tive com o Wagner Borges, ele vai lembrar disso, mas em uma parte, né? Ele, apesar que ele estava na casa da namorada esse dia, quando liga para ele, não lembra 100%, mas ele me deu o número do celular dele e disse que era da Vivo. Eu lembrava o número quase todo e lembrei que era da Vivo e liguei para ele, peguei o número, peguei com o Renato, que ele tinha me passado, eu não tinha pego ainda. E confirmei. E ele confirmou algumas coisas que ele tinha me falado aquela semana, que ele tinha me dito fora do corpo. E tem coisas assim que você passa, por exemplo, e tem uma coisa engraçada só para finalizar. Mesmo eu tendo experiências tão fortes, tão ferrenhas como essa, em termos de credibilidade, se eu passar mais ou menos umas 2 semanas sem sair do corpo, e acontece às vezes, porque apesar de buscar bastante, eu durmo também com a esposa, isso tudo dificulta, por causa do acoplamento áurico, eu passo a ficar incrédulo, eu passo a ficar em dúvida. Eu sou muito questionador nesse ponto. Eu passo a duvidar. Eu passo, rapaz, e aí, velho? Não, eu tenho que deitar para sair do corpo, aí saio. Aí eu passo mais uma semana massa. Aí passa de novo a ficar na dúvida. Porque eu estou mergulhado no meio de uma massa em que a energia é da dúvida, a energia de não existir, a energia de loucura. Todo mundo faz religião para lá, para cá. Por que eu estou certo? Então o que eu falo para você, para finalizar, é desconfie de que todas as pessoas falam, do que os livros falam, mas desconfiar não é entrar em parafuso, não. É para, inclusive, não ser um iludido no meio de tanta gente, porque as pessoas mentem sobre as coisas que elas fazem, elas às vezes precisam se autopromover por algum motivo, e nesse sentido não são 100% sinceras. E é por isso que eu hoje dou as paradas, porque eu me afasto de tudo, inclusive de livros, de leitura, de espiritualismo, de tudo, para poder voltar à minha essência, ao jeito simples de eu ser. O foco do projeto, que eu estou fora do corpo, é ensinar as pessoas a também abrirem a consciência lá e se sentirem sintonizadas, se sentirem melhor também, né? Galera, fiquei por aqui, um abraço, é fiel aí.